50 dias de transformação, devocional diário. Transformado através de um relacionamento saudável com o corpo. Dia 13. Corpo, valioso e assombrosamente maravilhoso. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Brian Clegg, em seu livro de título Quem Você Pensa Que É?, faz uma análise da composição do corpo humano e chega à seguinte conclusão. A coisa fica assim. Temos 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10,2% de hidrogênio. Se adicionarmos uma pequena quantidade de nitrogênio, 3,1%, uma pitada de cálcio para os ossos, 1,6%, 1,2% de fósforo, 0,25% de potássio e enxofre, e percentuais menores de sódio, magnésio e cloro, já atingimos 99,95%. Depois, com base nesta composição, ele faz a pergunta: quanto vale o seu corpo? E a resposta é a seguinte: uma maneira de avaliar o que você tem dentro do corpo é olhando o valor dos elementos de seu corpo no mercado. Não é um cálculo simples, mas uma aproximação seria $160. Na cotação do dólar dos dias atuais, o corpo humano vale no máximo R$800. Não sei quais os desdobramentos desta análise na vida deste autor, se ele realmente trata o corpo humano como se tivesse apenas esse valor, mas acredito que este preço não chega nem perto do que ele realmente vale, pois o corpo do ser humano é muito mais que um amontoado de elementos químicos. A constituição do corpo humano demonstra, com todos os seus sistemas, complexidade, grandeza e singularidade. O corpo possui um conjunto de 13 sistemas divididos em respiratório, circulatório, muscular, nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor, imunológico e tegumentar, que funcionam coordenadamente para dar sustentação à vida do corpo. Por isso que o poeta grego Sófocles, em uma de suas peças, afirma: inúmeras são as maravilhas do mundo, mas nenhuma é mais incrível que o corpo do homem. E ele é assim porque foi criado por Deus para refletir a sua imagem. Não porque Deus tem corpo, mas para que pelo seu funcionamento, a sabedoria, perfeição, grandeza e poder de Deus ficassem manifestos. Conforme nos ensina Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mas o pecado não estragou o corpo? O pecado impede que o corpo se mantenha para sempre funcionando. Tirou a eternidade do corpo e permite mau funcionamento. Mas mesmo assim, ainda reflete a sabedoria, grandeza e o poder de Deus. Pois, mesmo com todo o avanço do conhecimento, nenhuma máquina de suporte de vida que imite a função de qualquer dos sistemas do corpo humano consegue manter a sua vida por anos ou décadas. O corpo humano ainda é incrível e sem comparações. Uma avaliação que não veja o valor e a grandeza do corpo humano não só denigrem o ser humano, mas também aquele que o criou, pois o funcionamento do corpo manifesta quem Deus é. No Salmo 139, versículo 14, a resposta à pergunta que Brian Clegg fez ser o título do seu livro, Quem Você Pensa Que É outra. Veja: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Aqui o ser humano e seu corpo são vistos como algo criado de forma maravilhosa e o resultado é admirável. O corpo do ser humano é precioso. Deus valoriza o ser humano e o seu corpo a ponto de, após a morte e ressurreição de Jesus, fazer com que os discípulos dele sejam a casa onde, através da presença do Espírito Santo, Deus habita, conforme nos ensina 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que privilégio, que valorização, que maravilha Deus habitar em nós. Mas não para por aí. Aqueles que são discípulos de Jesus, os seus corpos são o corpo de Cristo, conforme indica 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Mas, além do privilégio de ser instrumento de Jesus, colocando o nosso corpo a seu serviço, tem um alerta para que o nosso corpo não seja usado para a impureza, porque agora eles representam o próprio Jesus Cristo. Por isso que precisamos viver de maneira que o nosso corpo não seja instrumento de injustiça e de pecado, mas de justiça e moralidade bíblica, conforme nos ensina Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que privilégio não ser tratado como um conjunto de elementos químicos, mas como algo precioso, maravilhoso, singular. Nosso corpo, templo de Deus. Nosso corpo, instrumento da ação de Jesus. Nosso corpo, santuário do Espírito Santo. Mas isso requer de você uma decisão. Se quer que o seu corpo seja santuário de Deus, se quer que o seu corpo seja instrumento da ação de Cristo, se quer que o Espírito Santo esteja dentro do seu corpo. E qual seria esta decisão? O texto de 1 Coríntios 6, 19b e 20 mostra qual deve ser essa decisão, dizendo assim: é que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você precisa ser transformado em discípulo de Jesus Cristo, entregando a vida e o corpo para que Jesus seja o mestre e senhor dele. Não pode dizer, meu corpo, minhas regras. Minha vida, vivo do jeito que eu quero. Tem que ser, meu corpo, as regras de Cristo. Minha vida, Cristo determina o jeito que tenho que viver.